sede, estar aqui na sua casa, estar aqui na sua presença, fazendo menção da sua palavra. Também quero externar minha gratidão, agradecer ao nosso pastor, o presbítero Jonathan, que tem nos confiado, que tem nos ajudado aqui a ministrar a palavra, e aos demais irmãos que estão conosco. Que Deus continue vos abençoando. Amém? Amém. Jeremias, capítulo de número 18, versículo 1 até o versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te, em outras versões, levanta-te, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se estragou, em outras versões, se quebrou na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Amém? Até aqui, meus irmãos, pode tomar assento, louvando e exaltando ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, creio que os irmãos já ouviram mensagem. Existem até hinos que falam do vaso e o oleiro, mas Deus me levou a esse texto, e eu creio que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Amém? Amém. Mas antes de nós entrarmos no texto, nós temos que entender um pouco sobre a vida de Jeremias, esse homem que foi chamado muito jovem para ser profeta às nações. Se nós olharmos ali no capítulo 1, no versículo 5, o próprio Deus chama ele. Deus não enviou um homem para falar com Jeremias, Deus não enviou um anjo, mas o próprio Deus se apresenta a Jeremias e fala para Jeremias: eu te consagrei antes do ventre da sua mãe, versículo 5, para ser profeta às nações. E Jeremias olha para Deus e fala: mas Senhor, eu não faço de uma criança. E Deus fala: não fala isso, porque hoje eu coloco as minhas palavras na sua boca. E Deus ali começa a usar Jeremias. E Jeremias começa a ser um homem usadíssimo na mão de Deus. Mas tudo que Jeremias fala é contrário aos pensamentos do povo. E Jeremias fala que haveria de vir a destruição. E Jeremias fala que a calamidade estava à porta. E o povo não dava ouvido à voz de Jeremias. E Deus faz uma promessa a Jeremias: fala assim: tudo que você falar acontecerá. Se tu falar que ele se edificará, será edificado. Se tu falar que será destruído, ali para o versículo 12, será destruído. Só que ao passar do tempo, Jeremias começa a profetizar as coisas que Deus fala e nada acontece. E Jeremias pode ter se frustrado no meio do caminho. Lá pelo capítulo 13, Jeremias está um pouco desanimado. E Deus começa a usar vários tipos de simbolismo para falar com Jeremias. No capítulo 13 ele usa um símbolo. No mesmo capítulo ele usa um jarro. E aqui depois, no capítulo 18, ele usa esse vaso. E é sobre o vaso que eu quero falar nessa noite. A importância do vaso. Porque Deus usou um vaso. Amém? Então aqui nós entendemos como Deus trabalha. Jeremias já poderia estar desanimado. Jeremias já poderia estar pensando em desistir. Falando assim: Senhor, o Senhor falou que eu ia ser uma bênção em tuas mãos, que tudo que eu falasse ia acontecer, e eu tenho visto que nada tem acontecido. O povo não tem se convertido. No finalzinho aqui do capítulo 17, no final do versículo 27, Deus falando com ele, e fala: se não me derem ouvido e não guardarem o sábado, o que o Senhor falar? E aqui eu entendo que Deus precisou trazer Jeremias um pouco mais para perto de ti. E Deus mostrou para Jeremias como Deus trabalha. Amém? E nós, como servos dele, nós temos que entender isso, que Deus tem os seus princípios, Deus tem os seus meios para trabalhar. Então Deus fala para Jeremias, aqui no capítulo 18, aqui eu entro na mensagem, e eu quero pregar sobre esse tema: o vaso do oleiro, no singular, o vaso do oleiro. Então aqui no capítulo 18, onde eu comecei a leitura, Deus fala para ele, a palavra que veio a Jeremias. Então Jeremias até então estava falando para o povo. Só que Jeremias não estava entendendo que a palavra não era dele. A palavra era de Deus. Amém? E tudo que Deus fala acontece no tempo de Deus.
Deus, ele trabalha no seu tempo, não no nosso tempo. Por isso que Jeremias estava frustrado. Se nós olharmos ali no capítulo 13, como eu disse, Jeremias já estava desanimado de profetizar e nada acontecer. Então Deus agora fala para ele, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, ou levanta-te. Eu quero usar essa versão da Almeida Corrigida, levanta-te. Porque aqui eu entendo que Jeremias já estava desanimado, porque Deus fala para ele, levanta, Jeremias. Esse levantar de Jeremias não era no sentido espiritual. Jeremias, ele não estava caído espiritualmente. Jeremias, ele estava desanimado com a situação que ele via diante dos seus olhos. Então Deus fala para Jeremias o seguinte: levanta, Jeremias, e desce. Parece contraditório, porque Deus manda ele levantar e depois manda ele descer. Por que Deus manda Jeremias levantar e descer? E para ir aonde? Para ir à casa do oleiro. E eu entendo, para nós chegarmos à casa do oleiro, que é a casa de Deus, aqui a igreja, nós temos que descer. O caminho é para baixo. Veja que Deus manda ele levantar em primeira instância, mas logo em seguida, não tem nem vírgula, já fala desce. Então, para nós chegarmos na casa do oleiro e ouvir as suas palavras, porque a importância do texto era Deus falar com Jeremias, na casa do oleiro. Não era para Jeremias chegar lá e profetizar, porque ele era o profeta. Se Deus quisesse usar Jeremias em meio de profecia, Deus mandaria ele ir para o templo. Deus mandaria ele ir para a casa de outros profetas. Não. Aqui Jeremias, ele tinha que chegar na casa do oleiro e ficar ouvindo as palavras do Senhor. Amém? E aqui eu quero abrir já um parênteses e quero dizer: tem muita gente no nosso meio, tem muitos homens de Deus que se acham profetas e só eles querem falar. Mas eles têm que entender que quando eles chegam na casa do oleiro, quem fala é o oleiro. Amém. Quem fala é Deus. Amém. Não é mais um profeta. Eu posso chegar aqui com o título de profeta, mas quando eu chego aqui, eu me torno barro. Porque eu estou na casa do oleiro. Amém? Então Jeremias, ele tinha que entender isso. Primeiro ponto para Jeremias entender o que Deus estava fazendo, ele tinha que descer. Ele tinha que descer da onde? Da onde ele estava. Porque quando Deus falou para ele no versículo 5 do capítulo 1, tu serás profeta às nações, aquilo pode ter entrado no coração de Jeremias de uma forma errada. Aquilo pode ter soado aos ouvidos de Jeremias de uma forma errada. Jeremias pode ter falado, Jeremias pode ter pensado: eu sou profeta das nações, porque Deus falou que o que eu falar vai acontecer. Deus falou que se eu falar que vai destruir, vai. Deus falou que se eu falar que vai edificar, vai. Então eu sou profeta, eu posso, eu sei, porque Deus me usa. Então aqui Deus estava querendo dar uma missão a Jeremias, que não era Jeremias que era usado. Não era Jeremias que falava e acontecia, era Deus que estava sobre Jeremias, era o Deus de Jeremias que fazia as coisas acontecer. E nos nossos dias de hoje, quantas pessoas têm o mesmo pensamento que talvez que Jeremias teve, pensamento errado, pensamento enganoso, que pensa que é ele que faz as coisas acontecer. Oh, meu querido, meu amado, eu quero te dizer nessa noite que não é você. Não é você que faz as coisas acontecer, não é a sua boca que está falando que vai acontecer as coisas e acontece, mas é o Deus que está usando a sua boca, é o Deus que está sobre a sua vida, que está fazendo as coisas acontecer. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias ao teu nome nessa noite. Meus amados irmãos, existe tanto erro dentro da igreja. As pessoas pensam: se eu sair, vai acabar. Se eu não for, o culto não vai. Se eu não estiver lá, ninguém fala. Deus usa, meu irmão, quem Ele quer e na hora que Ele quer. E isso Deus queria mostrar a Jeremias nesse capítulo 18, um texto clássico das Escrituras Sagradas. E nós temos que entender que Deus manda Jeremias descer. E descer é o quê? Descer eu entendo que é humilhar. A palavra de Deus diz ali em Tiago capítulo 4, versículo 10, diz: humilhai-vos, pois, na presença de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Antes da exaltação tem que vir a humilhação. Você se humilha na presença de Deus e Ele te exalta na presença dos homens. É assim que Deus trabalha. Não é se exaltar na presença de Deus e Deus te humilhar na presença dos homens. É o contrário. Você se humilha na presença de Deus primeiro. É descer. É descer. E depois, ao seu tempo, Deus te exalta. Deus te exalta. A palavra de Deus diz, e a palavra de Deus diz também lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, diz a mesma coisa. Diz assim: humilhar-vos, pois, embaixo ou sob as poderosas mãos de Deus,
Em tempo oportuno, Ele vos exaltará. Então quer dizer que Deus exalta não é no nosso tempo, é no tempo dele. Então Jeremias, ele queria ser exaltado aqui, eu entendo. Jeremias, ele queria que a sua profecia acontecesse para os outros, para as pessoas reconhecer ele como um profeta. Mas Deus queria mostrar para Jeremias que não era assim. O processo de Deus não é assim. Então Deus agora fala para ele, depois que ele tem que descer à casa do rei, e lá ele ouviria a voz de Deus. Então aqui no versículo 2, Deus manda ele levantar-te ou dispõe-te e desce à casa do rei. E lá ouvirás as minhas palavras. Deus poderia falar com ele ali naquela instância, imediatamente, porque é um profeta. Mas Deus queria mostrar para Jeremias como Deus trabalha. Então Deus ali fala para ele, desce à casa do rei. E eis que está entregue a sua obra, as rodas. Então eu quero falar aqui o processo do oleiro. Eu quero enfatizar nisso. Nós já aprendemos sobre o profeta, mas o mais importante nessa noite é nós entendermos o que Deus queria mostrar para Jeremias através desse oleiro. Primeira coisa que eu entendo é que na casa do oleiro o profeta não manda. O profeta não fala se Deus não mandar. Na casa do oleiro existe uma pessoa que está trabalhando. E quem é? É o oleiro. Então quando Jeremias chega lá, no versículo 2, o oleiro não está parado. O oleiro não estava sentado, sem fazer nada. O oleiro está lá, entregue as suas obras sobre a roda. Mas antes do oleiro estar trabalhando, o oleiro precisa fazer o quê? O oleiro precisa recolher o barro. O oleiro não tem como ele parar a sua obra ali, o oleiro não tem como trabalhar se ele não tiver o material principal. E qual é? O barro. Então o oleiro, o primeiro passo que o oleiro faz nesse trabalho, eu quero falar sobre o trabalho do oleiro, é procurar o barro. Foi assim que Deus fez comigo e com você. Nós somos o barro. O oleiro é o nosso criador e a casa é a igreja. Então Deus nos encontrou aonde? Lá fora perdido. E aonde que o oleiro vai procurar o barro? Muitas das vezes é ali naquele lamaçal ali, é naqueles córregos, naqueles rios. Por isso que a casa do oleiro é ali embaixo. Por isso que Deus falou para Jeremias, desce a casa do oleiro. Porque a casa desse oleiro, geralmente, ela é em vales. Porque ela é mais fácil para ele trabalhar. Porque ele ia recolher o barro e já entrava para a sua casa. Porque a necessidade daquela época era muito grande de vasos. Porque o vaso tinha grandes importância. O vaso servia para guardar mantimento. O vaso servia para guardar documentos importantes. O vaso servia para enfeites e decoração. E o vaso servia também como instrumento assim, de colocar água ou vinho, outras bebidas. Então, o vaso era de uma grande importância naqueles dias. Eu quero te dizer que o vaso continua sendo importante. Mas se o vaso estiver no lugar certo, onde que o vaso tem que estar? Na casa do oleiro. O vaso só tem importância na casa do oleiro. Porque é aqui que Deus vai trabalhar no vaso. Então, o que Deus fazia? O que o oleiro fazia? O oleiro pegava o barro, lá no lugar onde ninguém queria ir, o lugar onde ninguém dava valor nenhum, nas superfícies mais ruins da terra, em lodos, em valetas, e ele procurava aquele barro pastoso, que nós chamamos de argila, e Deus trazia, e o oleiro trazia aquele barro para a sua casa, e Deus olhava para o barro, e o oleiro olhava para o barro, e colocava o barro ali, e falava assim, eu vou esperar esse barro um pouco, porque eu quero trabalhar com ele. Mas enquanto ele estava trabalhando com esse barro aqui, parado, ele já tinha outro na roda. O que eu quero dizer com isso? Que Deus ele não é limitado. Que no mesmo tempo que Deus já está olhando para um, Deus já está trabalhando para o outro. Deus trabalha dessa forma, é que nós não entendemos. Então agora Deus tinha um barro já esperando e tinha outro sobre as rodas. E o que acontecia com esse processo de espera? Primeiro ponto, nós temos que entender que nós temos que esperar. O barro tem que esperar o seu tempo. Você pode estar sentado aí e estar dizendo, Deus, como vai chegar a minha hora de eu estar na roda? Porque a hora, quando você está na roda, é um tempo bom. É um tempo que Deus está ali trabalhando com você já. Mas quando você está no tempo da espera, não é um tempo muito agradável. Muitas pessoas até acabam desistindo nessa época. É o tipo de barro que Deus está querendo trabalhar. Deus está vendo. Esse barro, ele não pode ser nem muito mole, esse barro também não pode ser muito duro. Quando o oleiro vai lá
Ele está trabalhando na roda e está olhando já o outro barro. Quando ele olha no barro e vê que o barro está muito